Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a questão 169 do caderno azul aplicado no segundo dia do Enem do ano de 2021, certo? Essa questão ela nos traz a seguinte proposta. Um instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo com uma pequena abertura a uma haste, conforme ilustrado na figura número 1. Uma empresa de brindes promocionais, ela contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos deste tipo. E a fundição produz, inicialmente, peças com formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustrado na figura 2. Aqui, pessoal, fazer um breve comentário que ele já nos dá uma observação. Um triângulo equilátero, ou seja, todos os seus lados são iguais. Fechou. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. E ele nos diz para considerarmos 1,7 como um valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é. Aí ali, como de costume, nós temos 5 candidatos à nossa resposta. Certo, pessoal? Então, vamos. Inicialmente, o que nós temos que considerar? Eu até reproduzi ali no nosso ladinho esquerdo o triângulo conforme enunciado. Ele quer saber... Na verdade, ele já nos proporciona a altura, que é igual a 8 centímetros. Dessa forma, a gente sabe que a altura de um triângulo a gente pode encontrar através do quê? Do valor do lado multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2, certo? E isso a gente vai considerar o quê? Percebam que esse H aqui, ó, ele é referente à nossa altura. E a nossa altura, o próprio problema já nos deu, que vai ser 8. Então, nós vamos substituir 8. Vamos botar esse dividindo por 1, porque isso aqui é de praxe, né? Não é porque não tem um denominador para essa fração que esse número 1 ele não existe. Muito pelo contrário, ele sempre vai ter um númerozinho 1 aqui embaixo, certo? Então, vamos ter do nosso ladinho esquerdo, representando a nossa altura, 8 dividido por 1, igual ao nosso lado, raiz de 3 sobre 2. Por que eu coloquei esse 1 aqui, pessoal? Para a gente fazer a multiplicação cruzada, certo? Então, vamos lá. Se eu fizer 1 que multiplica o L raiz de 3, eu vou ter o L raiz de 3. Se eu fizer o meu 8 que multiplica o 2, eu vou ter o 16. Logo, o L raiz de 3 é igual a 16. Dessa forma, eu vou isolar o L para descobrir o meu lado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 sobre raiz de 3. Por que ele passou dividindo? Perceba que aqui ele está multiplicando o nosso L, certo? Então, para passar para o outro ladinho da igualdade, ele tem que ir com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é quem? É a nossa divisão. Beleza. Então, nós ficamos com essa respectiva fração. Mas, pessoal, quando a gente tem raiz de 3... Sempre que nós tivermos uma raiz no nosso denominador, nós temos que calcular a racionalização. Por quê? Para nós conseguirmos manipular, transportar essa nossa raiz aqui para cima, ó, certo? Então, a gente vai ter que o nosso L vai ser 16 sobre 3, conforme é descoberto no procedimento anterior, e vamos multiplicar por isso aqui, ó, pela raiz de 3 sobre raiz de 3, que esse é o processo da racionalização. Certo? Dessa forma, no numerador, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o 16, que multiplica a raiz de 3, logo 16 raiz de 3. E como que surgiu esse 3? Vocês concordam comigo que raiz de 3 que multiplica a raiz de 3 é a raiz de 9, beleza? E a raiz de 9 nós conhecemos? Sim, que é o nosso 3 aqui no denominador que encontramos, certo? Beleza. Então, o nosso lado encontramos como sendo 16 raiz de 3 sobre 3. Agora, vamos lá. O problema, ele nos pede o quê? O comprimento, certo? E o comprimento, a gente pode definir ele como sendo igual ao nosso perímetro. Beleza.
Se o comprimento é igual ao nosso perímetro, se tratando de um triângulo, a gente pode considerar que o perímetro é o quê? É o valor de todos os nossos 3 lados. E também, como dito anteriormente, esse nosso triângulo ele é equilátero. Fechou. Então, se o comprimento ele equivale a 3 vezes o meu lado, ele equivale aos meus 3 lados, eu posso efetuar essa multiplicação aqui. Eu posso considerar aqui o 3 vezes o valor do meu lado, conforme nós encontramos no slide anterior, 16 raiz de 3 sobre 3. Vamos ter, então, o 16... Opa, esqueci de um procedimento aqui antes, pessoal. Vocês concordam comigo que esse 3 ele tem que multiplicar todo mundo aqui dentro, certo? Mas, ó, eu tenho 3 que vai dividir por 3. Logo, eu vou ter um resultado igual a 1. Então, aqui eu já consigo anular esse 3 aqui de fora com o meu 3 como denominador aqui. Fechou. Vai me restar quem? Vai me restar o 16 que multiplica pela raiz de 3. Vocês lembram que lá no probleminha ele nos disse que 1,7 era um valor aproximado para a nossa raiz de 3. Então, dessa forma, nós vamos ter o 16 que multiplica pelo 1,7. Beleza, pessoal? Então, nós vamos encontrar um valor aqui igual a 27,2 centímetros. Ao efetuar essa multiplicação, nós encontramos esse valor. Beleza? Então, nosso resultado foi 27,2. Lá, na nossa questão, nós temos um valor aproximado de 27,18, ó. Então, a letrinha D é a nossa resposta. Certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aqui nos comentários e estamos às ordens. Muito obrigada!